Bom dia, Relevância, Curitiba. Mesmo. Faz mesmo, de propósito. Isso mesmo. Alegria estar com vocês de novo aqui. Todas as vezes que eu venho, meu coração está sempre alegre. Entre outras coisas, porque eu venho ver meu filho, minha nora, meu neto, meus netos. Mas também por vir aqui. A gente tem participado do processo Relevância em Curitiba praticamente desde o começo. Pastor Alexandre, com a Alê. E ouvimos coisas de Deus lá em conferências quando estava para ir para o outro prédio ainda lá, que vocês estavam antes. E naquela época, o pastor Alexandre estava decidindo a situação dele também, assim, quanto ao local, quanto a um monte de coisa, quanto ao próprio ministério dele. Os que o conhecem sabem que teve também boas viradas aí em tudo que Deus queria fazer com ele e tudo mais. E eu lembro que no dia que nós tivemos lá só o pessoal dos pastores, Deus trouxe para mim, para lembrá-lo, o versículo fala: a glória da segunda casa não será mais como a da primeira, será maior. E isso, na época, eu entendo que tinha a ver diretamente com o ministério dele e o que Deus ia fazer para cá. E continuo vendo, continuo crendo. Primeiro, igreja, eu vou falar algumas coisas para vocês aqui que podem não fazer sentido, mas de alguma forma Deus vai fazer sentido. A primeira delas não interessa o prédio. Eu acho que essa palavra precisa ir para alguns aqui. Não interessa em que lugar nós estamos. Interessa com quem nós estamos. Tá certo, igreja? Quem que faz tudo isso girar aqui? É um só. Vocês sabem disso. Se ele não estiver presente, isso aqui não vale nada. A gente sai daqui mais bravo, mais nervoso, mas que aquele negócio não funcionou, porque eu sou quieto. E daí ele não aparece. E se ele não aparecer, a igreja não tem sentido. Amém, queridos? Não é bronca, não. Precisa ficar assustado. Então, lembrete, tudo bem, queridos? Lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Eu já participei de tantos prédios, de tantos lugares, de tantas coisas nos ministérios por onde eu andei, né? Quer dizer, eu não andei por muito lugar, mas eu tive num ministério só 36 anos. E ali eu vi muita coisa acontecer, muita coisa boa, coisa ruim, divisões, problemas, bênçãos, gente nova chegando, gente com ministérios, gente indo para outros lugares do mundo, outros lugares do Brasil, e chamados por Deus, um monte de coisa bonita também. A igreja, queridos, ela não é um doce de coco. Fica gostoso depois que a gente começa a saboreá-lo melhor e ver o que Deus está fazendo. Mas de princípio parece até meio amarguinho, sabe? Até aparece Jesus na história e daí o noivo aparece, aí todo mundo derrete e é aquela coisa maravilhosa. É assim. E tem que ser assim. Mais uma coisinha também que eu nunca fiz na minha vida, não vou fazer hoje. Nunca fiz assim. Tive a ideia, mas não fiz. Hoje eu vou fazer. Vamos ver se eu consigo aqui. Como eu sou líder de louvor também, eu presto muita atenção nas canções e na letra delas. Porque quando a gente canta, a gente decreta coisas. Tá certo? A gente pode até bater palma desafinado. Às vezes parece que Deus nem tem ouvidos, porque às vezes a gente é tão ruim, né? Mas ele recebe de qualquer jeito, desde que o coração esteja em paz. Amém? Eu falo assim brincando, pessoal, a gente pode até desafinar para bater palma, mas se o coração está afinado, aí você vai muito longe. Minha nora teve uma visão comigo aí agora, que eu achei muito legal. E isso tem a ver, queridos, com a nossa caminhada com Deus. Você já deve ter ouvido essa frase milhares de vezes, mas eu vou dizer mais uma. A caminhada com Deus não é isso aqui é uma parte fundamental da caminhada com Deus. Mas ela não acontece só nesse lugar. Desculpe se eu estou sendo eco para um monte de vezes que você ouviu a mesma coisa, mas às vezes Deus precisa falar para a gente trocentas vezes a mesma coisa. Mas mesmo comigo é assim, não sei se com você. Eu tive discussões com Deus assim, olha imagina uma formiga
às vezes de minutos, de horas, não mal educado, mas em angústia, por exemplo, em dificuldade, em dúvida, em desespero. E isso faz a gente ficar mais pertinho dele. E isso faz ele ficar mais pertinho da gente. Entende? E daí quando você ouve alguém, outros falando, ou mesmo na igreja, em outros lugares, dele, das coisas dele, dos atributos dele, da palavra dele, que eu já vou chegar, não se assuste. A gente fala, tá, mas isso aqui essa semana, ah não, isso aqui também é isso, faz todo sentido, é isso, a gente vai entrando, entendeu? A comunhão com Deus é uma coisa, é um processo assim, que a gente vai entrando nela. E sim, se tem dias que a gente não tem tempo para Deus, ou não tem tempo para isso, para aquilo, não vai evoluir. Desculpa aí, a graça continua. Tanto continua que ele fica com a gente a vida inteira se precisar, né? Eu já estou no 7.0, acredite se quiser. Ele não me abandonou. Tão bom isso. Tão bom. Tão bom. Ó, tem umas frasezinhas para vocês que vocês cantaram hoje aqui. Não sei nem se vocês têm noção disso aqui. O primeiro cântico falou-se aqui sobre preciso ser mais vulnerável. Vocês lembram disso? Vulnerável. Sabe o que é ser vulnerável, né? É não se esconder. Vulnerável é se eu estou triste. Não precisa ficar, eu estou triste no culto também, ninguém me entende. Não. Mas você não precisa esconder isso. Você pode abrir com alguém que já é mais próximo seu, porque isso é corpo de Cristo, e falar, olha, está complicado hoje. Me ajuda aí, ora comigo. Sabe o que é isso? Isso é vida de igreja, gente. Vida. Eu cresci numa igreja que me ensinou muito, aprendi muito da palavra de Deus. Tudo que eu sei de literal da palavra de Deus, eu aprendi lá. Só que as pessoas se escondiam. E no outro ministério que eu fiquei todos esses anos, havia às vezes uma santidade legalista que tinha que fazer você estar bem. Você tinha que estar bem. Ia para o culto lá, brigou com o marido no carro antes de descer. Mas eu tô... Né? Máscara, né? Desculpa o nome meio assim, agressivo, mas é, né? Qualquer máscara que você vestir, ela nunca traduz as suas reações. Ela não vai junto com as suas ruguinhas, com o teu rosto, com a tua boca, ela fica parada assim, tá? O tempo inteiro. Ela não muda. E por isso ela às vezes engana, ela não deixa se saber quem está por trás daquela máscara, o que ele está sentindo ou ela, porque a máscara não deixa ver. E Jesus chega para nós e fala, arranca essa máscara, quero ver você como você é, e deixa os outros verem como você é. Você não tem que ser perfeito para os outros, que você vai na igreja. Hã? Todo mundo está bem aí? Não é bronca não, tudo certo? Fala para mim aí que está tudo certo, amém? Amém. Vulnerável. Esse aqui eu queria ter escrito exatamente a frase, mas não deu tempo. Minha mulher me viu com esse negócio na mão, falou, o que você está fazendo aí? E eu estava escrevendo esses negócios aqui. Mas eu gostei muito disso aqui, ó. Faz dos ossos soldados. Quem são os soldados? Apresentem-se aí, deixa eu ver. Quem são? Soldadas, soldados. Só esses, os outros não? Os outros estão na dúvida. Ezequiel, lembra? O vale dos ossos secos. Faz dos ossos soldados. Você está sentindo um osso hoje? A tua vida está um osso. Então, ele faz dos ossos soldados. Você cantou isso hoje, hein? Vai procurar a música depois, de repente canta de novo. Em casa. Faz o mar abrir. Né? Essa frase aqui é um dos meus filhos. Eu amei essa frase. Bom, eu vou deixar essa para o fim. Quebra o meu vaso aos pés do meu amado. Vocês cantaram isso hoje aqui. Quebrar o vaso, gente, é se tornar vulnerável de novo.
Aquela mulher foi julgada porque ela fez aquilo, porque ela quebrou o vaso aos pés de Jesus. Os caras falaram, se eles soubessem quem que essa mulher era, jamais deixariam ela encostar sequer nos pés dele. Já estava aquela bagunça em volta de uma ação que aquela mulher fez na frente de um monte de gente. De pegar um perfume, as mulheres que têm de perfume, um perfume que valeria só 1 ano do seu trabalho. Imagina que perfume deve ser esse, hein? Então, esse aí, você chega lá, você vê Jesus, você ajoelha e quebra tudo e começa a ungir os pés dele, chorar, misturar do choro com aquele aroma lindo do perfume, tudo junto. E gente em volta, essa mulher, você imagina essa situação, imagina. Aí Jesus virou e falou, olha, essa mulher vai ser conhecida pelo resto dos tempos por esse ato que ela fez. Vocês podem falar o que vocês quiserem. E hoje estou eu, 2000 e tantos anos depois, falando dessa mulher. De novo. Você cantou isso, hein? Você cantou isso. E aí, não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais. Você cantou isso, hein? Esse perfume pode ser dinheiro também. Hã? Tua presença vale mais. Vale mais? Pensa, você cantou isso. Sabe, quando Deus ouve a gente cantando, às vezes Ele é tão bom que Ele acredita em tudo que nós estamos cantando, né? Fala, nossa, eles cantaram que a minha presença vale mais. Ai. Tem que valer mais. Senão é melhor ficar sem cantar. Tem um canto que fala, como é que é? Perco tudo. Eu não lembro a letra. Canto um monte de coisa, mas tudo estou mal de letra. Aquele que fala que perdendo tudo. Que você canta alegre assim. Perdendo tudo. Aí você para no tudo e você pensa, por amor e alegria. Você canta isso aí. Hein, igreja? Perdendo tudo. Não quero perder tudo. Agora que estou no emprego novo, né? Perdendo tudo. Vou casar agora. Perdendo tudo. Presta atenção no que você fala, hein? E várias vezes quando eu canto esse hino, eu paro nessa frase e falo, peraí, Gerson, pensa aí. Tudo. Perdendo tudo, Gerson, tudo. Às vezes eu deixo ela passar. Enquanto a frase vão cantando, eu vou pensando nela antes de falar, sabe como é? Que para mim esse negócio de cantar para Deus é muito sério. Não é passar um tempinho de meia hora ali, vamos lá, dá um hype, daí vem para a palavra. Não é isso. Então, talvez você já saiba, me perdoe. Mas se você já sabe, então desfrute disso e seja sério nessa hora também. Eu participei de um ministério que o principal sempre era a palavra do Senhor. Tá certo, é importantíssimo, óbvio. Eu vou compartilhar alguma coisinha aqui. Estou de olho aqui. Acho. Mas o culto, gente, é tudo aqui, ó. Vocês já ouviram isso também aqui da frente. Momento da generosidade, é tudo parte, exatamente. E quando começa, sabe por que quando começa? Porque quando começa, você começa em grupo a invocar a presença de Deus nesse lugar. Os que adoram o diabo sabem disso muito bem. Quando eles começam a invocar, eles sabem que vai descer uns bichos feios lá. E nós? Quando começa a invocar, primeiro cântico. Eu vou falar porque tudo bem, isso aí é para ficar vulnerável mesmo. Hoje começou o primeiro cântico, Deus falou, ajoelha aí que eu quero ser ajoelhado agora. Fica aí. E eu fiquei. Primeiro sempre vem aquela lutinha, mas vão olhar, eu sou pregador do dia. Eu nem... Chegou uma hora que eu falei, dane-se. Eu ajoelhei e pronto, e fiquei lá e acabou. Entendeu? Porque Deus ama isso. Deus ama isso. Não ficar aparecendo. Deus ama isso. Deus falou para ajoelhar, ajoelha, meu filho, você está na casa dele. Fica com onda, olha para o lado, não sabe se faz.
Meu marido está aqui, minha namorada, e agora o que vão pensar? Amigo, o que vão pensar, o importante é o que ele vai pensar de você. Quando ele fala para você um negócio, você já vai, senhor, já vai. Peraí. Tá bom. Eu quis falar tudo isso porque hoje, assim, eu estava, tadinha da Gi, cadê a Gi? Hoje, tá lá atrás, bonitinha. Eu mandei esse negócio aqui para ela ontem à noite, porque eu fiquei a semana inteira pensando. Não que eu preparei de última hora, viu? Não é isso. Fiquei pensando, fiquei mastigando. E aí, Senhor, bom. Então vamos ao... Porque o texto de hoje tem a ver com dons do Espírito Santo. Misturado, claro, é impossível ser separado, com o corpo de Cristo. Aqui eu falei os dons de ministério porque existe um monte de dom. Eu não me julgo mestre, tá? Fica tranquilo, eu não vou querer ficar dando aula para vocês. Mas tem assim, tem os dons de ministério que eu vou mostrar para vocês que a palavra mostra 5 deles. Mas tem um monte deles. E alguns deles, eu quero ver se eu mostro pelo menos 2 textos aqui. E em alguns deles também, que não sejam os de ministério, vocês estão. Todos nós estamos. Olha para mim. Todos. Não gosto de fazer as coisas, mas vou fazer hoje também. Vira para quem está do teu lado. Fala. Todos. Sabe por que eu pedi para você virar? Porque se todos é para todos. Eu vi alguns aqui que não viraram. É para você também. Por isso que eu pedi todos. Eu não faço essas coisas. Agora vira para a direita, agora vira para a esquerda. Parece que não é ginástica, né? Mas essa aqui precisava, porque é para todos. Você tem alguma coisa de Deus especial que é para servir outros. Fraco esse amém. Você tem, você. Fala o teu nominho aí. Isso, fala o seu nome. Isso. Você. Não é só quem sobe aqui. Nós precisamos acabar com esse negócio, gente. A igreja vive hoje um momento muito importante. A igreja no mundo. É possível que você não esteja acompanhando, né? Toda a bagunça que está na Europa, tudo que está acontecendo, tudo que está acontecendo aqui. Eu não estou entrando nem em questões políticas obrigatoriamente, mas a situação espiritual. Situação espiritual do nosso país também. Tem que abrir os olhos. E aí, de repente, uma partezinha do corpo chega e diz: não tenho nada a ver com isso. Tem sim. Sabe, hoje, quando acordei, sabe quando você quebra um pedacinho da unha, assim, piquititico? Fui pôr a blusa, quebrou um pedaço. Ficou me importunando, eu fiquei o café inteiro. Daí eu pedi pro Rafa, me arruma um cortador de unha que eu não estou conseguindo esse negócio aqui. E enquanto não cortou, isso aqui fez com que eu ficasse preocupado um tempão em cima disso aqui só. Porque está doendo, né? Está me entendendo? É para todos nós isso. Então vamos lá, vamos pôr o primeiro texto. Isso. Olha só. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista, presta atenção no tendo em vista quer dizer, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, o estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. É lindo, versículo, texto grande, profundo e muito bonito. Então, eu chamei, e muitos teólogos e professores e tudo mais chamam isso de dons de ministério, porque esses 5 aqui são os dons que regem a igreja, que ajudam a igreja a andar, que orientam a igreja, que consolam a igreja, que dirigem a igreja, que dão bronca na igreja. São esses. Então, rapidamente, o apóstolo, às vezes, presta atenção nisso aqui. Tem gente também que fala que não são todas as igrejas que têm todos os dons, blá, 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 blá. Tá bom.
Mas o apóstolo, por exemplo, é um cara rompedor. Ele é um Paulo, assim, um apóstolo Paulo. Ele é um cara que visualiza, hoje Curitiba, não, mas Bolívia, aí de repente chega, não, Itália, São os caras que pensam isso, que você às vezes fica com medinho assim, fala, não sei, mas Deus vai dando gás nessa pessoa, ou nessas pessoas, para expandirem o reino, tá bom? Isso é apóstolo. Apóstolo também, a palavra se mistura com o mensageiro, quer dizer, aquele que vai, aquele que leva a mensagem. Gerson, eu não sou apóstolo. Tá bom, eu também não. Mas você precisa saber que existe isso. E às vezes na igreja, você tem uma pessoa, ou um casal, o que seja, que são os apóstolos da igreja, e você espera dele que ele seja teu pastor. Aí, sabe o que dá? Dá nó. Insatisfação, decepção. Eu acho que teve épocas da minha vida já que eu estava com um drive de Deus numa determinada direção, que era missões, que era sair, que era ir, e tinha pessoas que esperavam de mim uma posição pastoral. Que Deus me perdoe, mas tinha horas que eu não cumpria isso como as pessoas estavam esperando, entendeu? Eu amava um monte de gente, tudo e tal, mas de repente, eu não sei porquê, estou sendo vulnerável. Acontecia algo que eu, de repente, não me aproximava dessas pessoas. Você já teve decepções com cristãos? Não precisa nem levantar a mão. Eu também. E daí nessa época, eu travei. E daí não tinha nada de pastor comigo, não. Eu estava mais no sistema sobrevivência. Como assim? Meu Deus, meu Deus mesmo, nosso Deus mesmo, exatamente. E por que eu estou falando isso? Eu preciso falar isso porque hoje eu estou até começando a acreditar, depois de tanto tempo, viu, Débora, que eu acho que eu tenho veia de pastor também. Só que é diferente, entendeu? Eu e a Miriam estamos indo atrás das pessoas, as pessoas vêm atrás da gente. É uma coisa que não é necessariamente de uma sala pastoral. É bom ter, precisa ter esse lugar. Tem pessoa que precisa ter um lugar desse para ela poder se abrir o coração, chorar, berrar. É necessário. Não estou desprezando, não. Estou falando que o problema era meu. Eu, Gerson. Não era a sala pastoral, o problema era eu. E hoje isso tem acontecido de uma forma assim, tão singela, tão gostosa, que eu já ouso dizer que eu tenho vínculos pastorais. Aí meus filhos, o que está na Itália agora, ele me permite dizer, eu acredito que ele permite. Ele anos atrás ele falou, pai, pastor não dá de jeito nenhum, hein? Aí eu acho que eu fui um pouco sábio. Eu falei, tá bom, filho, vai orar aí. O problema é seu. Você e Deus. E eu estou aqui para ajudar. Fim do ano agora aqui, daqui a 3, 4 semanas, vai ser reconhecido como pastor. Junto com esse aqui. Mateus não. O Mateus, ele tem uma outra vibe. Mas não sei também, sabe? Uma descoberta incrível que eu fiz desse mundo que nós vivemos é que ele é redondo. Está entendendo o que eu estou falando? Alguns dizem uma outra frase, o mundo dá voltas. Dá mesmo. E às vezes você vai parar no mesmo lugar, você fala, mas como é que eu vim parar aqui de novo? Porque o mundo dá voltas, meu amigo. E a terra é redonda. Está me entendendo? E Deus fez ela assim. E Deus fez as coisas acontecerem assim. E Deus é que comanda a rotação dela também. Percebe? Tudo está certinho para Deus lá. Ele faz tudo direitinho. Fantástico. Então o profeta, o apóstolo é esse cara. O profeta, existe, por exemplo, o dom de profecia. O dom de profecia pode ser dado para muitas pessoas. Para finalidade aqui, para edificação do corpo. Sempre para a edificação do corpo. O profeta é um servo, como aquele que ajuda aqui, que ajuda na porta. Todos nós somos servos. Quando Jesus, você imagina Jesus entrando nesse lugar aqui,
aquela pompa, mas de pompa, não aquele o cordeiro, agora é o leão mesmo, entrando com tudo, montado no cavalo branco. Eu amo esse texto. Escrito na sua coxa, Senhor dos Senhores, Papa. E na sua coroa está escrito Santo, Santo, Santo. E leva com ele um cetro de justiça. Imagina Jesus entrando aqui. Eu amo cavalos, eles iam fazer uma sujeira grande, mas imagina Jesus entrando aqui. Plá, 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 plá. E todos nós assim, ó. Aí não tem profeta, não tem apóstolo, não tem coisa nenhuma, meu amigo. Tá me entendendo? Existe uma certa hierarquia, claro. Porque sem hierarquia tudo vira bagunça. Tem que ter. Deus sabe disso. Como tem no céu hierarquia. Mas o profeta, ele não é o cara. Ele é um cara. Ou ela. Mais um. Percebe? Agora, nos dons de ministério, Deus chama algumas pessoas para terem mais, que tem mais costado, para às vezes serem aquelas que diante de Deus, e não só da igreja, respondem por como a igreja está andando. Você imagina a responsa disso? E Deus fala para ele ou para ela, ou para, pode ser mais de um, que são os que têm uma direção dentro da igreja. Isso é reconhecido, a igreja entende, a liderança entende. E muita oração e muito nananã. Querido, estou sentindo, entendendo de Deus que devemos ir nessa direção. Você imagina um negócio desse? É muito forte, é muita responsabilidade. Mas é necessário. E precisa ter essas pessoas na igreja. E veja, não quer dizer que um profeta que ajuda a falar qual é a direção da igreja, seus filhos são santos perfeitamente, desde a tenra idade. Não fazem nada errado. Eu vivi isso com os meus, e os meus eram bonzinhos, viu? Uma turma não tinha misericórdia. Vivi tempos e vivemos lugares onde nós fomos que não tinha trabalho de criança não, viu? Então eles ficavam lá no fundão, papelzinho, canetinha, desenhando com a mamãe. E às vezes o papai pregando ou cantando, sei lá o quê. Acabou o culto, às vezes estavam os três dormindo. Tá bom, põe um por um no carro e vamos embora. O que eu estou dizendo? Essa pessoa que Deus coloca como profeta é mais um ser humano, amém, queridos? Tem família, tem casa, paga conta, é a mesma coisa, mora em algum lugar, tem que ter dinheiro para gasolina, dinheiro para comida. Ele não é alguém que viu. Não. Mas tem pessoas que Deus escolhe, daí falar ministérios, dons ministeriais, porque tem gente que está realmente nessa hierarquia da igreja, acima. Baita responsabilidade. Baita. Se Deus acha que eu sou um negócio desse aí, de alguma forma, eu fiz um trato comigo mesmo, de nunca falar, e nunca se apresentar como tal. Sabe como é? Tem um cartãozinho, apóstolo Glenn Glon, profeta. Que não é assim que essas pessoas são reconhecidas. Não é desse jeito. Pode ter até cartãozinho se quiser. Hoje tudo é Instagram, né? Então não tem mais cartãozinho. Mas não é algo seu. Quando você está carregando aqui a caixinha, cadê o Davi? Davi e a Ana. Então, você estava aqui. Eu vi vocês. E Deus me mostrou assim, eles vão mais longe. Mas vocês estavam aqui. Vocês não estavam aqui. Percebe? Gostei da resposta. Se você não ouviu, depois você pergunta para ele. É isso, Davi. Exatamente. Eu estou servindo, mas olhando para o rei o tempo inteiro, né? Não é só para fazer o que ele gosta, mas também, o que tem? O que tem? Você vai para Jesus. Eu não estou falando de criar situações aí para que as pessoas te vejam e reconheçam. É olhar para ele, meu amigo. Para ele pode. Quem chega aqui, por exemplo, 6 horas da manhã numa reunião de oração, ou precisa ser 6 às 8 da noite na casa de oração e tudo mais tal, você chega, olha, eu estou aqui. Vocês viram? Nem metade da igreja vem aqui, mas eu estou aqui hoje. Você não vem para isso.
Que Jesus já está aqui esperando. Ele vai virar para você e falar: e eu? Oh, Senhor, por favor. Por favor. Então, Deus tem mais, Davi e Ana. Bonitos nomes, por sinal. Vai andando, vai servindo. Sabe, Davi, eu descobri um negócio assim que me fez ficar muito feliz. Deus também olha para mim aqui, ó. Deus também olha para nós que temos, presta atenção aqui. Deus também olha para nós que temos, às vezes não temos cabelo, ou temos cabelo totalmente branco, e Ele vê e fala: esse cara aqui, isso aqui, pá. Os anciãos da igreja, gente, na época de Paulo, não sei se vocês já leram as cartas de Paulo bonitinho, ele dava maior valor para esses caras. Hoje em dia, tem valor, mas né, filha, que negócio, vale mais a igreja. Igreja, agora para cima, que nem ginástica, né? Agora para baixo, agora para o Senhor, agora para cima, agora. Vou contar mais uma para vocês. Eu estou pondo toda a minha vulnerabilidade aqui, não vou ficar contando para todo mundo depois, certo? Caso de... Isso aí mesmo, tá ao vivo, né? Desliga aí, Gi. Como é que você vai numa igreja? Eu acho lindo isso, tudo bem. Eu sou meio artista, meio metido a coisas artísticas e tal. Então você vai, tem aquela frente lá com aqueles pixels de não sei quantos metros por não sei quantos metros. É lindo isso. Vou confessar uma coisa para vocês. Mesmo lá em São Paulo, tudo em alguns lugares eu cheguei e falei: pessoal, para liderança, né? Com todo jeito possível, não querendo dar de metido, mas eu cheguei e falei assim: olha, na verdade, tudo isso que projeta aí para mim, na hora mesmo que da adoração, não é porque eu sou mais santo que ninguém, mas me atrapalha. Atrapalha? Eu falei: tá bom, você está falando de fogo, tá? Daí lá na frente tem um fogo que parece que está pegando fogo na sala. Lindo! Mas sabe de uma coisa? Deixa eu te falar. Às vezes a gente fica de olho fechado. Não é só porque a tradição diz. Porque tem hora que com o olho fechado eu vejo cada coisa, gente. Melhor que os pixels. Te falar. Sei lá quantos D é. 5D, sei lá. Já aconteceu várias vezes. Sem dirigir nada. Sentado na cadeira. Mas Deus... sabe assim? Eu sozinho, eu e ele, na cadeira lá, o culto rolando, tudo acontecendo, chorando, ajoelha, vai para cá, vai para lá, ninguém precisa ver. Mas você e Deus estão lá, tá me entendendo, gente? Isso que vale. Aí eu saio do culto, vou usar a nossa linguagem comum. Teoricamente, não fiz nada no culto, só fui lá, ouvi, cantei, sentei, levantei, dei dinheiro. Já vivi os cultos assim, mas não fiz nada. Enquanto eu não fazia nada, Deus estava fazendo um monte comigo. Um monte. E eu saía de lá tudo. Não precisou subir no palco para isso. E isso tem me sustentado, sabe? Essa eu não vou explicar, mas Deus tem me sustentado. Fantástico. Deus tem algo para você, meu amigo. Você, meu irmão. E não vem não que ele demora, que não demora nada. Ele está prontinho esperando. Eu sei que precisa... Tá, daí tem o que mais? Como eu disse, não é, isso aqui não é para aula. Isso aqui é para provocação. Feio falar provocação, né? Mas isso é para cutucação. Sei lá, né? Deus não me falou, cutuca eles, mas Deus, tipo, falou assim: mexa a água aí, mexa a água aí. Tá bom, Senhor? Só. Pastores. Os pastores agora. Pastor também não é aquele que não tem descanso, que não tem tempo para a esposa e para os filhos. Não, teve umas épocas assim que eu era, talvez por esses meus problemas também, que eu fiquei tão assustado com o negócio de pastor, porque teve uma época que eu, por exemplo, eu consegui mudar a geladeira de casa. E não é que saiu. Se tem uma coisa das que eu tenho mais temor, contra as quais peço mais ajuda de Deus, é a tal da maldita fofoca.
Fofoca, para mim, a definição é profecia falsa. Você olha para a pessoa, você fala X, Y, Z dela. Como falaram daquela mulher que foi lavar os pés de Jesus. Você, eu. Não precisa ficar ofendido. Falamos um monte de coisa. Aí, sabe o que eu tenho aprendido com esse negócio de palavra profética? É que quando você vai compartilhar alguma coisa com a pessoa, aquilo que você está compartilhando é o que Deus vê. Está prestando atenção? Não é o que eu vejo. Então eu vou dar só um exemplo. Agora eu gostei do Davi, eu vou dar um exemplo do Davi. Vamos supor, Davi, é uma situação difícil. Você não gosta do Davi. Difícil? Que bom, então achei a pessoa certa. Como é que é um outro que tem gente que não gosta mesmo, né, Davi? Você não gosta do Davi. Só que chega alguém aqui e fala coisas que Deus vai fazer com ele, blá, 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 blá. Uma tendência carnal é você ficar no teu próprio lugar, ou sentado ou em pé, ou de braço cruzado, naquela posição de... Mas esse cara não conhece o Davi. Ai. Se há um pecado, se há um vírus que é perigoso, é esse. Então, igreja, em nome de Jesus, antes de criticar alguém ou quem for, ora primeiro, tá? Conta até 10 e ora. Porque você pode estar cometendo um pecado mal, entendeu? Feio, que vai entristecer o coração de Deus. E se chegar na pessoa, vai fazer um mal para ela que você nem imagina o absurdo do mal que vai ficar. Amém, queridos? Todo mundo quieto, mas minha esposa falou, deixa eles quietos que eles estão prestando atenção. Então tá bom. E, além disso, evangelistas. E aí agora eu vou aproveitar para todos esses dons. Todo mundo, Paulo diz, todo mundo pode profetizar, certo? Nossa professora aqui, professora de profecia. Todos podem profetizar, não é, professor? Mas nem todos são profetas, dá para entender? Se não der, eu explico para você. Deus pode te usar em situações determinadas para falar coisas para a pessoa. Mas isso não quer dizer que isso é um dom seu. Pode se tornar. E amém. Paulo fala aqui, todos busqueis que possais profetizar, está ótimo. Mas isso não pode ser um motivo de orgulho, não pode ser um motivo, o objetivo principal meu, não pode ser isso. Se Deus quer, eu faço. Deus não quer, também não faço. Porque aí Ele pode usar você em profecia aqui no lugar, e numa outra hora Ele pode te ajudar aí na casa do teu irmão lá que acabou de mudar e a casa está uma bagunça. E você vai oferecer a ele o dom de misericórdia, o dom de socorro, o dom de ajuda. Tudo isso para Deus tem a mesma importância. Presta atenção. Então, é isso aí. Então daí, o evangelista e o mestre. Na igreja, Deus levanta pessoas, homens e mulheres, que sabem ensinar, entendeu? Ele fala, às vezes, 1 hora e você pega tudo. Porque falou bonitinho, tudo na ordem, tudo certinho. Não muito como eu. Tudo certinho, bonitinho. E você pegou a ordem e falou, nossa, que legal, aprendi hoje. Esse é o mestre. Isso é um dom de Deus. Nem todo mundo é mestre. Nem todo mundo que sobe, às vezes, no púlpito, sabe pregar daquele jeito que você quer ir da terra aos céus em 1 minuto e voltar em mais um. Nem todo mundo. E o chamado não é igual de todos. E nós, como igreja, temos que entender isso. E abençoar esses. O mestre é fundamental na igreja. Mas a pregação não teve aquele... Ele é o mestre. Ele não veio te fazer pular, ir até o céu, entrar no mundo espiritual voando. Ele veio para te ensinar a palavra de Deus. Que quem sabe, eu sabendo a palavra de Deus, um dia eu vou voar, né? Que precisa saber a palavra primeiro para depois voar. Senão não vou. Vai levar um tombo. Voar sem a palavra, você leva tombo. Estou falando figurado, mas acho que você está entendendo.
Então nem todo mundo é evangelista, mas porque o evangelista chega na padaria de manhã, 7:30 da manhã, o padeiro dá o pão para ele e tal, ele fala, esse pão, né? Tá bem feito, tá muito bom, mas há um outro pão, o evangelista já tal. 7:30 da manhã já está lá mandando ver. Esse é o evangelista. Mas eu não sou, tá bom. Eu também não sou, acho que eu não sou. Mas assim, se surgir a oportunidade, meu irmão, minha irmã, não amarele. Compartilha bonitinho, assim, de levinho. Entendeu? Você não precisa ser o evangelista da igreja. Mas, de outro lado, nós precisamos dos evangelistas da igreja. Que são os negros que vão lá na faculdade, vai na praça, vai sei lá onde, os caras se metem em todo lugar e não tem vergonha do evangelho e tudo mais. Eu conheci uns novos lá em São Paulo, uns irmãos muito queridos, assim. E é aquele tipo, né? Meio estilo João Batista, assim, tatuado e tal. Os caras meio... Você olha pro cara do cara, o cara é um doido, assim, né? Mas lindo, um doido lindo de Jesus, assim. Você olha e fala, nossa, até dá certo essas tatuagens com ele. Que cara legal. Por quê? Ele chega lá na turma, o pessoal é o seguinte, aqui ó, Jesus, cara, entendeu? Aquele jeitão assim, os caras já param para ouvir, quem é esse louco, tal, entendeu? Mas eu não sou assim, eu também não tenho nenhuma tatuagem, até agora pelo menos. Mas, todo mundo está se olhando aí, né? Mas o importante não é a tatuagem do evangelista, entendeu? É a quebradada que ele dá quando ele vai nos lugares cheios de Jesus. Você pode não ser evangelista, mas então respeite os evangelistas e ore para que Deus levante. E se você for um deles, não fala, eu não. Se Deus te chamar, não me fala não para Deus. Você vai ficar muito arrependido de fazer um negócio desse. Às vezes você vai responder não por algumas semanas, daí Deus te ganha, que Ele sempre ganha a gente. Aí você vai ver o que vai acontecer. E você vai chegar aqui e vai falar, gente, eu não acredito, Deus me usou para... Nem você acreditava. Pois é, mas Deus acredita. Imagine que loucura. Tem várias coisas que aconteceram comigo. Eu falei, Deus, como é que pode isso? A resposta eu até já sei, né? Qual que é a resposta? Sou eu, filho. Sou eu. Verdade, Senhor, verdade. Fundamental, inesquecível. Bom, eu pus mais um aí que fala sobre o amor. Se tiver aí, isto, querido, olha que bonito, eu nem tive tempo de ver, que lindo. Lindo, Gi. Isso é demais. Próximo. O amor. Mesmo que eu falasse as línguas dos homens, isso é Coríntios 13, né? Dos anjos, mas não tivesse amor, seria como metal que soa, como prato que retine. Eu lembro até que uma banda que não é cristã fez uma música em cima desse negócio aqui, anos atrás. Vocês, quem é um pouquinho mais velhinho lembra desse negócio. Paralamas, sei lá o que, para-choques, um desse aí. Seria como metal que soa ou como prato que retine. Barulho. Daqui não sai nada. Barulho. E mesmo que eu tivesse o dom de profecia, aqui ó, aspirante a profeta, mesmo, e conhecesse todos os mistérios de Deus, você não vai conhecer os mistérios de Deus até ele voltar, porque é tanto, você nunca vai conhecer tudo. E tivesse todo o conhecimento, você também nunca vai ter todo o conhecimento, só quando Jesus se revelar completamente para todos nós naquele dia maravilhoso. Mas mesmo que você tivesse tudo isso, e mesmo que tivesse fé suficiente para remover montanhas, que não é pouco, mas não tivesse amor, eu nada seria. E mesmo que eu distribuísse todos os meus bens, ó, você é rico pra caramba, aí você distribui tudo para todo mundo. Não sei se você lembra da história do jovem rico. Lembra que Jesus conversou com ele? E entregasse meu corpo para ser queimado. Outro dia, domingo passado, eu falei com os adolescentes da Relevância da Barra Funda, e eu mostrei para eles um vídeo que eu peguei sobre os cristãos do começo. E o rei Nero passando assim na sua carruagem e tal, e aqueles postes grandes lá pegando fogo com gente neles. Quem eram eles? Cristãos. E isso aconteceu. Isso é história, não é conversa mole. Então se eu desse todo o meu dinheiro,
Se eu entregasse o meu corpo para ser queimado, os mártires cristãos, lindos, por que eles eram lindos? Porque antes de ser queimado, eles amaram. Conseguiram amar o cara que soltou o leão para dividir ele em 4. Em 10, sim, 50 pedaços, sei lá quanto. O amor. Se eu não tivesse amor, nada disso me traria benefício algum. É muito direta a palavra de Paulo aqui. Nada. E por que você está falando do amor? Eu estou falando do amor porque o amor, ele cobre multidão de pecados. Aí você fala, claro, o amor de Deus e tal. E o seu amor também cobre? Dos outros? Teu irmão está nu, você aproveita para tirar mais ainda a sandália, o que está faltando, para ele ficar completamente nu? Ou você cobre ele com amor assim? Só não olhem para cá, ele está num momento difícil, eu vou cobri-lo agora. Não olhem para cá, tenham misericórdia. Quem vai fazer isso? Isso é amor. O amor é o grande antídoto e a grande solução para a fofoca. Eu lembrei agora, quando Jesus falou do João Batista, ele falou, quem que vocês esperavam que aparecesse aqui? Que João Batista é um cara completamente diferente, fora da curva, absurdamente. O que Jesus estava falando? O que vocês estavam esperando de mim e daqueles que vieram antes de mim e falaram de mim? O que vocês esperavam deles? Glória, né? Exércitos, porque o povo estava oprimido, triste, desesperado, o povo oprimido. Daí vem o João, aquele jeitinho dele lá, falando de um rei, falando do novo reino. Quem é esse cara? Esse maluco aí? Cresceu no deserto com os essênios. Quando papai e mamãe dele morreram, ele ficou com um grupo que eram nômades e tinham esse costume de viver no deserto. Eu li algumas coisas sobre ficção, assim, mas coisas lindas sobre o João Batista. Tipo assim, que ele aprendeu no sussurro do vento no deserto, a ouvir a voz de Deus. Esse foi João. Passou anos no deserto, com um grupo nômade. Até que chegou a hora dele, Deus falou, agora vem. Você já aprendeu a ouvir minha voz, né, João? Todos esses anos, agora vem. Agora é o principal. O amor. Nós estamos vivendo um tempo tão complicado que às vezes eu me pego pensando se eu amaria meus inimigos. Tem uns particulares assim que eu tenho muita raiva deles. E tem outros que eu oro por eles por obrigação, porque a Bíblia manda. Nossa, Gerson, você é o pastor. Pois é, me desculpa. Esse sou eu mesmo, por dentro, não por fora. Só que aí o Espírito Santo chega e fala, orar por ele. Tá bom, Espírito, tá bom. Farei. Por tua causa. Senhor, abençoa fulano de tal. Senhor, dá sabedoria. Senhor, perdoa os pecados. Livra ele ou ela dessa loucura, desse inferno que está vivendo. E isso pode transformar o mundo. Lembre-se, acabando. Lembre-se que Jesus nunca usou uma espada. A única vez que o Pedro usou, o que Jesus fez? Fez um milagre. Milagre. Imagina ver aquele cara, uns 10 soldados, não sei quanto, tudo, aquele barulhão todo. Veio Judas com eles, veio lá, chega em Jesus. Pedrão teve uma atitude que talvez todos nós teríamos. Tinha 2 espadas, você lê num outro evangelho, eles perguntaram para ele, Jesus, nós temos 2 espadas aqui, tá bom? Jesus falou, é o suficiente. Procura lá que você vai achar esse texto. Por que é o suficiente? Porque vocês não vão usar uma espada. 2 contra 10, contra 15, para que 2 espadas? Vocês não vão fazer isso. Aí chega o Pedro lá no Malco e deve ter arrancado com gosto a orelha do cara, né? Sangue para todo lado. Você já deve ter sangrado tua orelha por algum motivo. Sangrar muito aqui. Aí eu estou fazendo a história. Aí a orelha é caída no chão.
Não sei, devia ter terra lá, né? Tudo não era um chão de carpete. Lembra que era no Getsemane, era um jardim. Tinha folha, tinha poeira, tinha bichinho, tinha baratinha, tinha tudo lá. Jesus me pega a orelha do cara, aos olhos de todos os soldados. Eu não sei, acho que deu uma limpadinha, né? Falou: em meu nome, amém. Saiam todos os vírus, tudo em meu nome, amém. E pôs lá, a orelha ficou, não caiu. Eu queria muito ver a cara daqueles guardas. Eu queria que tivesse um fotógrafo lá naquele dia, só para mostrar a cara daqueles guardas, maluco, que vieram buscar Jesus. Então o que Jesus fez na hora da violência? Ele fez um milagre. Gente, Jesus é demais. Agora tem um desafio para você. Ele falou que a gente podia ser que nem ele. Aí complica, né? Mas é lindo, não é? Pode ser que você não morra com todas as honras e glórias deste mundo do qual nós vamos partir. Todos os apóstolos morreram complicado. Só o João morreu na ilha de Patmos lá, já velhinho, tadinho. Para a cabeça dele, o travesseiro dele era uma pedra, porque lá só tinha pedra. Eles eram carregadores de pedra, uma ilha que só tinha pedra. E o Joãozinho lá. Mas enquanto ele estava lá no travesseiro de pedra dele, naquele colchão de pedra, ele teve a visão de 21 capítulos, 22 capítulos do Apocalipse, meus amigos. João viagem. O que segurava o João? Aquela prisão, aquele monte de pedra, os caras tudo reclamando, todo mundo cansado. O cara teve visão do Apocalipse. Louco. Mas era João, né? O discípulo amado. Jesus falou: esse João aqui, ele tem 3 cartas no final da Bíblia sobre o amor. São tratados sobre o amor, mas não tratado filosófico, porque foi o que ele viveu. É tratado de vida aquilo lá. Bom, tá bom. Para que os dons? 1 Coríntios 14. O último, Gi. Assim também vós, já que estáis desejosos. Um apêndice aqui, desculpe. Deus quer quem está afim. Fui claro? Ele não faz por mim. Você vai atrás dele? Ah, não dá tempo, né? Segunda, terça, quarta, não sei o quê, até às 8, outro dia. Sabe, eu espero que ele faça. Ele até vai fazer. Mas e você com ele? Quando você chamar por ele, ele vai falar: ah, te conheço, Gerson, chega aqui. Sim, o que está acontecendo, meu querido? Está com medo? Está sofrendo? Está triste? Segunda-feira, cinzenta, pagar a conta? Vem cá. Vamos conversar um pouquinho, antes de você sair para pagar as contas. Assim. Eu creio assim. Eu sonho assim. E eu quero chegar mais longe assim. Que Deus me ajude. Porque tem horas também que eu quero dar uma de: Senhor, agora não dá. Sabe? Procurar e desenvolver os dons que servem para edificar a igreja. Então, se você tem dons que Deus quer dar para você, lembre-se que isso é para trabalhar. Alô? Amém, igreja? Acabou o culto. Isso acontece comigo trocentas vezes. Eu vou embora já quando vai o zelador fechar a porta, porque Deus não tem tempo, sabe como é? Ou melhor, Ele tem o tempo dele. E no tempo dele eu tenho que fazer o que Ele quer. E eu quero. Não tem nenhuma dificuldade não. Então acabou o culto, né? De repente você fala: olha, tá vendo aquele homem lá atrás? Ele está num cantinho lá, vai lá. E às vezes ele nem me diz o que é para dizer. Então vai lá. Tá bom, Senhor? Estou indo. Aí começa a orar. Aí Deus é que fala, não é você. Não sou eu. E é tão bom. Às vezes chega na rua, o cara, vem cá, vamos orar na rua, o carro passando, todo mundo já foi embora, já fechou a igreja. Para Deus não tem essa, entendeu? Fechou a igreja, terminou-se oficialmente. Nossa. Deus é 24/7, ó. Pá, Deus é uma loucura.
Que esse mundo só não deixa Deus louco porque Deus é Deus. Ana, desculpem se eu não estou sendo muito ortodoxo nesta ministração, mas eu sou assim mesmo. Vocês vão ter que não me aguentar, espero, mas vão ter que me amar desse jeitinho aí, tá bom? Vamos orar. Quero orar com vocês. Acho que é bom a gente ficar de pé. Por favor. Quem não puder, tudo bem. Quem está com nenê ou quem está com algum probleminha, não precisa. Enquanto isso eu vou. Agora você fecha seus olhos. Não se preocupe, a gente vai começar a ministrar, mas depois que a gente precisar sair, eu vou dar um momentinho para você ficar à vontade, para não achar que a gente fica ofendido, nem que você vai para o inferno porque você foi embora. Não tem problema. Mas eu queria que agora você ficasse ligado algum tempo aqui, por favor, em nome de Jesus. De coração, eu espero que tenha entrado no teu coraçãozinho coisas aí, sementes. Eu espero e creio, porque o Espírito Santo é assim, que pelo menos algo daqui veio para você e deu aquela mexidinha, entendeu? Algo muito pessoal. É muito pessoal. Às vezes não está nem o que eu falei, mas Deus usa isso aqui e junta com outra coisa e te leva num outro lugar. Tá vendo isso aqui, filho? Ó. Tá vendo isso aqui, filha? Ó. Né? Deus faz assim também. Bom, eu quero orar aqui por pessoas. Parece fácil a oração, mas presta atenção. Por pessoas que queiram dons espirituais. Não é uma oração fácil. Porque você vai receber de Deus isso para o que é útil. Então, você se torna, com um dom que Deus te dá, realmente um servo dele. Nós já temos que ser servos sem ter dom, sem descobrir o que Deus deu para mim. Mas quando Ele nos dá isso, eu pelo menos levo isso muito a sério. Então eu faço uma historinha assim, porque eu entendo que é assim. Quando Ele te dá um negócio desse, é porque Ele olhou para você, Ele não viu a sua capacidade, Ele viu a sua disposição, que eu li aqui no versículo. Se você está disposto, Ele falou, tá bom. E aí Ele faz. Entenda isso como um presente. Se fosse um exército, entenda como uma subida de graduação. Você se tornou não mais importante, mas mais responsável no reino de Deus. Se parecer uma pessoa, final de culto, meio de culto, começo de culto, e você tem da parte de Deus um dom de socorro, você me vê ela chorando na entrada da igreja, ou disfarçando, tal, vai lá, porque esse é o seu chamado. Mesmo que ela diga, não, tudo bem, não sei como é que é o povo curitibano, eu conheço um pouco, só conheço minha nora, conheço alguns aí. Mas no reino de Deus não tem curitibano não, tem, mas também, tá me entendendo não? Tem de tudo. Tem curitibano também, aleluia. E agora essa hora, eu não sei, acho que não vou pedir para ir para frente não. Mas se você tem essa intenção, veja só, isso, estou abrindo um monte de spoiler aqui que Deus me deu. Isso aqui é para a continuidade desta igreja. Todos estão me entendendo? Levanta uma das mãos aí. Deixa eu ver. Que eu vou voltar aqui, se Deus quiser. E quando eu voltar, eu quero ver o que está rolando. Cada um de vocês, ou talvez a maior parte, que outros talvez vão demorar um pouquinho mais, é assim mesmo, tá bom? Mas se possível todos, já agitando, entendeu? Em Deus. Viu gente nova na igreja? Não é porque é novo, vai lá. Não. Você olha assim e fala, Senhor, posso ajudar essa pessoa? Em algo, eu nem sei quem ela é, ela acabou de entrar hoje aqui, eu nunca vi. Tenho certeza que Deus vai te falar, vai lá. Diz um oi.
Aí você diz o oi, aí Deus estrambela, se Ele quiser, blá, 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 blá. Aí ela começa a chorar, aí já fica pro culto, você fica do ladinho dela, e no final você sai juntos dando risada, cheios de Deus. Isso Deus espera de você e de mim. Ou no trabalho, sei lá onde, eu estou dando exemplo, mas eu sei que você já está se situando, qual que é o seu habitat, qual que é o seu lugar. Família também, em nome de Jesus. Pais por quem você sofre, ou filhos por quem você sofre, esposa, esposo, sei lá. É isso aí. E os dons vão te ajudar. Então nós vamos cantar. O pessoal vai ministrar uma canção. Eu quero que enquanto isso, se você entende que você quer receber dons de Deus, e parece uma pergunta fácil, mas também não é pegadinha, mas é séria. Eu vou sugerir que você, se puder, se ajoelhe no seu lugar para eu saber. Se não puder se ajoelhar, fica de pé mesmo. Sei lá. Eu quero só saber alguns, para de repente Deus poder dar alguma coisa para alguns de vocês. Só não quero agitar muito aqui, vir todo mundo para frente, porque às vezes complica o final da reunião. Tá bom?